Ah, meu amigo, se você ainda acredita que o transporte público tá essa carroça sucateada porque é caro operar um ônibus, você precisa urgentemente sair da bolha. O verdadeiro motivo? Um esquema velho, sujo e podre entre empresários de ônibus e políticos que mamam nessa teta há décadas. Você já parou para pensar, por que as passagens de ônibus só aumentam e o serviço só piora? Simples. Porque o dinheiro não está indo para o transporte, está indo para o bolso dos políticos. Cada aumento de tarifa é um pix disfarçado para os caciques que controlam o sistema. O ônibus no Brasil não é um serviço público, é uma máquina de arrecadação. Empresários de ônibus financiam campanhas eleitorais e os políticos, em troca, garantem que o monopólio continue. E como eles fazem isso? Criando barreiras para qualquer concorrência. Se aparece uma alternativa mais barata, mais rápida e mais eficiente, o que os políticos fazem? Regulamentam para melhorar? Não, meu querido, proíbem. Foi assim com os patinetes. Agora é com os mototáxis. Daqui a pouco vão querer proibir a bicicleta e taxar quem anda a pé. Afinal, se a galera começa a fugir dos ônibus, o dinheiro para de cair na conta dos engravatados. E aí vem o Ricardo Nunes com aquele papo furado de que o mototáxi é um risco para a segurança do paulistano. Ah, claro, porque o prefeito tá super preocupado com você, né? O mesmo prefeito que fecha os olhos para ônibus caindo aos pedaços, sem ar-condicionado e lotados até a tampa. O mesmo prefeito que permite um transporte tão precário que a galera prefere dividir um Uber a preço de pinga do que passar 2 horas enlatado feito sardinha. A real é uma só. A treta dos mototáxis nunca foi sobre segurança. O medo dos políticos é que o povo descubra que pode viver sem os ônibus deles. Eles sabem que o monopólio está ameaçado e que se mototáxi, Uber e qualquer outra alternativa forem liberadas, as empresas de ônibus vão para a vala. E é por isso que agora estão correndo, desesperados, para segurar a boiada. Mas adivinha só? O gado está acordando. E quando isso acontece, meu amigo, ninguém segura. Agora me responde. Se o transporte público fosse realmente eficiente, barato e seguro, por que a galera tá pulando fora dele igual rato fugindo de navio afundando? Pois é, não precisa ser gênio para entender. A verdade é que o brasileiro já se tocou que existem opções melhores do que ficar espremido num ônibus caindo aos pedaços, pagando caro para ser tratado igual gado. Mototáxi, Uber, 99, bicicleta, patinete. Tudo isso só virou popular porque o transporte público virou um lixo absoluto. Se a única alternativa fosse boa, ninguém procuraria outra, né? Mas aí, o que fazem os figurões das empresas de ônibus quando veem que o povo tá largando essa desgraça? Melhoram o serviço? Reduzem o preço? Investem em conforto? Claro que não! Eles correm para a prefeitura, choram no colo do político de estimação e pedem para proibir a concorrência. Foi assim com os patinetes. Lembra dos patinetes elétricos que estavam bombando no Rio e em São Paulo? Sumiram do mapa. Por quê? Porque eram inseguros? Que nada! A real é que estavam tirando passageiros dos ônibus. A desculpa foi a segurança, mas a verdade é que as empresas de transporte não podiam deixar que o povo descobrisse que existe um jeito mais rápido, mais barato e mais prático de se locomover. Agora a história se repete com os mototáxis. Ah, é muito perigoso. Ué, mas carro de aplicativo também tem risco de acidente e ninguém proibiu. E os ônibus lotados sem manutenção, sem freio, sem cinto de segurança? Ah, esses podem rodar, né? Por quê? No fim das contas, a tal da segurança é só um pretexto para manter o sistema engessado e os bolsos cheios. A verdade nua e crua é essa. Os políticos e as empresas de ônibus têm medo da concorrência. Eles sabem que, se o povo puder escolher, nunca mais pisa num ônibus fedendo a suor e pingando do teto. O medo deles não é que você morra no mototáxi. O medo é que o mototáxi mate o monopólio que eles sustentam há décadas. E sabe qual é o problema disso tudo? É que a história só se repete. Hoje matam o mototáxi. Amanhã voltam a proibir o Uber. Depois de amanhã vão querer taxar a bicicleta. O que vem depois? O pedágio na calçada? Um imposto para quem anda a pé? Se deixar, esses caras fazem até isso. Mas o jogo virou, e eles sabem disso.
O povo cansou de ser refém. Agora, a briga não é mais para sobreviver nesse sistema podre. A briga é para enterrar ele de vez. E aí vem ele, o defensor da moralidade, o paladino da segurança pública, o nosso querido Ricardo Nunes, com aquele papo furado. As empresas de aplicativo só pensam no dinheiro. Precisamos de mais regulamentação. Tão preocupado que os ônibus em São Paulo parecem saídos de um filme pós-apocalíptico, lotados, quebrando no meio do caminho, sem manutenção e cobrando uma fortuna por um serviço de 5ª categoria. Mas o problema é o mototáxi, né? Sei. Vamos ser sinceros. Quando um político fala em regulamentação, ele não está preocupado com a sua segurança, ele está preocupado com o controle. Ele quer uma fatia do bolo, quer meter um imposto, uma taxa, uma burocracia para garantir que a grana continue fluindo para o bolso dos amigos empresários. Se mototáxi é tão perigoso assim, por que não criar regras para melhorar o serviço em vez de simplesmente proibir? Treinamento para os mototaxistas? Exigência de equipamentos de segurança? Certificação? Nada disso interessa, porque o objetivo nunca foi segurança, foi proteger a máfia dos ônibus. E olha que ironia. O cara diz que Uber e 99 só pensam no dinheiro. Mas e ele? E os políticos que vivem de rabo preso com as empresas de transporte? Esses pensam no quê? Na felicidade do povo? No bem-estar do trabalhador? Senta lá. Se o Nunes se preocupasse tanto assim com o cidadão, estaria brigando para reduzir o preço das passagens, não para impedir que existam alternativas mais baratas. O problema do mototáxi não é a segurança. O problema do mototáxi é que ele funciona. E quando uma alternativa funciona, o monopólio entra em pânico. Eles sabem que se deixar o povo escolher, ninguém mais aceita pagar caro por um serviço de merda. Então, antes de cair no papo de que é pro seu bem, se pergunta: desde quando o político se preocupa com você? Desde quando alguém lá no alto tá realmente interessado na sua segurança? Nunca. O que eles querem é te manter na coleira, e enquanto o povo deixar, eles vão continuar apertando essa corrente. Agora para tudo e pensa. Se ônibus fosse bom, barato e eficiente, alguém estaria se matando para pegar Uber, mototáxi ou patinete? Pois é. O problema não é a concorrência. O problema é que o transporte público no Brasil virou um lixo completo. A galera tá pulando fora porque ninguém aguenta mais pagar caro para ser tratado como gado dentro de uma lata velha cheia de propaganda política. E a solução? Muito simples. Deixa o povo escolher. Quer pegar ônibus? Beleza. Prefere mototáxi? Vai na fé. Quer dividir um Uber com os amigos porque sai mais barato e mais confortável? Que ótimo! Isso é liberdade de verdade. Mas o que os políticos fazem? Proíbem, regulamentam, criam taxas, burocracia, barreiras. O medo deles não é a segurança, é perder o controle. Se cada um puder escolher como quer se locomover, o esquema da máfia dos transportes desmorona. E eles sabem disso. Lá na Argentina, o Milei já meteu o pé na porta e acabou com essa papagaiada. Tá pegando um ônibus de um lugar para o outro? Vai lá e faz, sem precisar pagar taxa para político, sem precisar de burocracia inútil. O resultado? Transporte barato, eficiente e competitivo. Agora me diz, por que no Brasil não pode ser assim? Se fosse realmente sobre segurança, eles criariam regras, melhorariam o sistema, investiriam em transporte público de qualidade. Mas não. O foco sempre foi outro. Manter você refém desse cartel nojento que enriquece às custas da sua necessidade. O que precisa acabar não é o mototáxi, nem o Uber, nem os patinetes. O que precisa acabar é essa cultura de proibição, essa mania de colocar político como babá da população. Se o cara quer pegar um mototáxi, é um direito dele. Se ele acha que o risco vale a pena, ninguém tem que se meter. A verdade é simples. Quem quer continuar dependendo de ônibus podre, que fique à vontade. Mas quem quer uma alternativa tem que ter o direito de escolher. Se proibir fosse solução, o Brasil já seria um paraíso. Mas a gente sabe que não é. Então, fica o recado. Ou a gente começa a exigir liberdade, ou vai continuar assistindo esses políticos hipócritas decidindo até como a gente deve ir de um lugar para o outro. E aí, vai aceitar ou vai questionar?
Vocês estão ligados aqui no nosso canal de notícias. Aqui, quando a gente vê pegando fogo, jogamos mais gasolina, sempre trazendo as notícias mais quentes e bizarras do dia a dia. Não vacila, dá aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Aqui a gente fala o que ninguém tem coragem, e você faz parte dessa parada.